Olá, parabéns para você por fazer parte dos 10 anos do Alvo. Hoje é uma data mais do que querida, é um dia almejado e memorável. E memórias se criam com experiências. Boas experiências marcam nossas vidas. E se tem algo que nós tivemos no Alvo durante esta década, foram as boas experiências. Salvação, batismos, transformação, mudanças, progresso, prosperidade, crescimento. Desejamos que esta noite marque a sua alma, para que você se anime no espírito, para que nós continuemos a crescer, expandir e progredir como um só corpo. Existe uma atividade mental ingovernável que desenvolvemos durante o sono. Uma construção de imagens muitas vezes aleatórias chamada sonho. Mas às vezes, os sonhos são uma comunicação do reino espiritual e uma ligação de Deus conosco. E estes nós valorizamos. O Senhor disse para que nós colocássemos um martelo como símbolo de que essa igreja vai explodir. Nós vamos fazer esse ato profético agora, amém? Senhor Deus, nós recebemos a Tua palavra nessa noite. Cremos, Pai, e como um ato profético, como símbolo, nós consagramos essa marreta, esse martelo, para dizer para o Senhor, Pai bendito, que nós recebemos a Tua palavra. Cremos, Senhor Deus, que essa igreja vai explodir. Não vai explodir só em construções, mas em obras dentro da vida das pessoas. Nós te consagramos, entendemos, o símbolo da Tua pressa nas nossas vidas, em nome de Jesus. Começou no apartamento do nosso bispo. Minha família foi restaurada através daqueles 46 metros quadrados. O lugarzinho era pequeno, mas o amor do Senhor sobre as nossas vidas sempre foi maior do que o mundo. E como os bispos sempre ganharam muita gente, em pouco tempo a célula já não comportava mais o tanto de pessoas que estavam chegando. Então era necessário crescer e assumimos uma responsabilidade. Então começamos um núcleo. O espaço tinha 80 metros quadrados, era quase o dobro do apartamento. E para nós aquilo era extraordinário o tamanho, já que o propósito era ganhar mais pessoas. A mudança do Alvo foi também a mudança da minha vida. Eu cheguei bem no comecinho, na transição do núcleo pro porãozinho. Eu era um daqueles meninos que não tinha dinheiro para dizimar, que ninguém acreditava, mas que graças a Deus o nosso bispo acreditou em mim também. E assim como ele cuidou de mim, e cuidou de tantos outros, que cuidaram de outros, e aí os pais desses jovens foram chegando, e logo o porãozinho ficou pequeno para tanta gente. E com o crescimento vem mudança. A gente aprendeu que toda mudança em Deus sempre traz crescimento. E a gente ainda estava lá no porãozinho. E foi uma conquista enorme para nós na época. Pouco tempo depois de conhecer o bispo, nós mudamos lá para o prédio da UG. E foi muito saudável para toda a congregação. Ver um barracão que era feio, surrado e sujo se tornar um barracão lindo, aconchegante e que abençoou tantas famílias. E o resultado de tanto carinho e excelência foi que em pouco tempo depois chegou tanta gente que logo a gente teve que mudar de novo. Porque a estrutura é para isso, é para servir as pessoas. Queria saber o que representa na vida de vocês a visão que o Senhor deu. Qual é o peso e a representatividade do Alvo na vida de vocês? É tudo, porque quando eu cheguei eu não tinha nada, pastor. Então, quando se trata de Alvo, para mim, eu sempre lembro que foi a minha última chance. Sou grato por tudo que eu aprendo nesse lugar, o que eu aprendi, o que a gente tem vivido todos os dias. O Alvo para nós, ele foi realmente a nossa última chance, foi onde nós realmente tivemos uma nova vida. Nós não tínhamos casamento, nós não tínhamos esperança mais. Eu achei que meu esposo, ele não teria mais chance nenhuma de ser alguém que eu sempre sonhei, ser um homem, ser um pai. E quando a gente chegou, a gente pôde viver o extraordinário de Deus,
como a gente tem vivido todos os dias da nossa vida. Qual foi a importância e qual é a importância da visão, da maneira com que a palavra é passada para que nós apliquemos na nossa vida? Qual foi a importância dessa visão na mudança de vida que vocês tiveram? Foi total, pastor, que foi onde realmente a gente deu aquele estralo assim que a gente entendeu, nossa, que lugar maravilhoso, que lugar verdadeiro. Quando eu vou ministrar as pessoas, eu falo que a gente chegou num lugar de água limpa, onde a gente consegue ver a verdade, onde a gente consegue ver a transparência passada dos nossos bispos, dos nossos pastores, onde eles não só pregam, mas vivem o que pregam. Então aquilo ali foi o que impactou nossa... Primeiro eu, né, que eu cheguei antes da Dani, e ali eu vi a chance de ter salvação para mim e salvação para o meu casamento que estava totalmente destruído. E como é hoje viver a prosperidade de Deus na vida, gente, em todos os aspectos? Como você falou, quando você chegou não tinha nada, não tinha mais casamento, não tinha mais respeito, nada. Não tinham mais bens, porque a vida que vocês levavam tinha praticamente falido vocês. E hoje você tem suas empresas, você tem um cargo de responsabilidade, de respeito no lugar onde você trabalha, né? Você é a principal do lugar que você trabalha, Dani, a diretora. Como é viver essa amplitude de Deus no casamento, no relacionamento com os filhos, na vida comercial, com as pessoas principalmente que vocês cuidam? Como é isso? Pastor, é extraordinário, porque vivia aquela vida, né, de uma vida fake, totalmente destruída. Daqui a pouco você chega num lugar, conhece Jesus, conhece o verdadeiro alvo, você começa a viver aquilo, você começa a pôr em prática a palavra, e aonde a gente tentava correr atrás das coisas, hoje são as coisas que correm atrás da gente. Eu vivo feliz, eu sou grato ao alvo. O alvo, né, quando eu falo do alvo, meu coração enche de alegria, pastor. Enche de alegria mesmo. Eu amo esse lugar. Esse lugar é onde transformou minha vida. Wendel, você é o cara que põe os projetos no papel. Mas os projetos sempre antes de aparecerem na tela do computador aí, aparecem na cabeça do bispo. Como é que é pra você, cara, começar a dar vida pra algo que saiu de Deus, né, saiu do coração do Senhor, foi pra cabeça do bispo e depois começa a ganhar forma aqui? O que você acha dessa visão além do alcance do bispo? Eu sonho junto, pastor. Toda vez eu sonho junto. É fantástico, assim, eu sou muito grato por poder ajudar nessa parte dos projetos, né? Eu já acompanho o nosso bispo há alguns anos. E toda vez, assim, é incrível a forma que ele rege todas as coisas, a forma que ele traz os projetos, sabe? Inclusive, assim, a forma que ele acreditou em mim no começo, porque, né, eu sempre fiz projetos de interiores, nunca fiz edificações, né? E no começo ele me chamava, assim, para projetos, assim, que eu olhava e falava, nossa, será que eu tenho capacidade para isso? E ele sempre trouxe, né, essa parte, assim, e ajudou a gente a sonhar, eu poder estar junto com ele, sonhando junto com ele em todos os projetos que ele sempre trouxe para nós fazermos. Como que é para você ver as coisas se concretizando, Wendel? Aquilo que o bispo só estava na cabeça do bispo, você vê ir para a tela do computador e depois se tornando realidade. É incrível, pastor, porque sempre todo o projeto que a gente faz, para nós é realmente um passo de fé, mas na cabeça do nosso bispo muitas vezes já aconteceu. Quem esteve com ele lá no começo, vendo a forma que o Senhor entregou para ele no começo ali, essa visão, e ver hoje assim as coisas que o Senhor tem depositado em nós, realmente é sempre uma questão de fé, pastor. Sempre a gente vê que é através da fé. Como você visualiza as coisas que são uma tela em branco e depois aparecem? Nosso bispo é um visionário. Quando ele chega, ele vê coisas muito mais longe do que a gente não consegue enxergar. Tudo que a gente vai fazer exige recursos, exige uma força, uma motriz ali, e o nosso bispo consegue gerir isso através não só dos projetos que ele cria, né? Porque eu sempre falo, às vezes as pessoas chegam em mim e falam, eu não sou projetista, eu sou desenhista. O Senhor entrega para o nosso bispo, eu simplesmente só rabisco, só faço os desenhos. E a forma que Deus traz para ele, que coloca na cabeça dele, realmente o nosso bispo é visionário. E eu vejo assim, como que ele colhe elementos, aonde ele vai, ele sempre capta alguma coisa boa, sabe? Você tá andando com o bispo assim, de repente ele viu alguma ideia que ele gostou, alguma coisa que ele achou legal, ele comenta aquilo, guarda e traz com carinho pro alvo, sabe? Toda vez que ele vai se envolver num projeto, que ele vai executar alguma coisa, tem um propósito. Inclusive até a parte da prosperidade que vocês vivem hoje, você vive na sua família, na sociedade que você tem hoje, que também não deixa de ser um casamento, né, na parte comercial.
veio do bispo também. Ele que acreditou em vocês, incentivou vocês a começarem. Foi assim? Foi, pastor. De verdade, pastor, eu desacreditava, assim, eu sempre tive uma vontade, um sonho de trabalhar por conta, né? Mas eu nunca tive uma motivação, assim, sabe, pastor? E o nosso bispo, certa vez, foi a motivação para mim, sabe? A forma que ele trouxe uma palavra, assim, não só de fé, mas uma palavra de incentivo, assim, muito forte pra gente começar a trabalhar junto, sabe? E hoje, graças a Deus, nós temos colhido coisas, assim, pastor, que eu não acreditava. Hoje eu executo marcenaria, né? Hoje eu sou marceneiro de profissão, montador, mas tudo começou através da obra, pastor. Pois, se Deus dá aos seus amados até enquanto dormem, imagine aqueles que trabalham para que os sonhos aconteçam. E nós andamos debaixo de uma palavra do próprio Senhor, que para nós é uma missão. Seu território se estenderá e ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei também com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar ao meu povo. Pastor Fernando, como você enxerga a trajetória de crescimento, de como as coisas aconteceram e de como a igreja se movimentou nesses 10 anos? Pastor César, creio e pude presenciar que o maior dom e o que fez o alvo ser o que é hoje, através da admiração das pessoas de dentro e também das de fora. E o reconhecimento desse trabalho veio através da forma que o nosso bispo pôde sempre visualizar tudo antes de acontecer e dentro dessa visualização envolver a todos e fazer todos sonharem e pisarem, né, antes de acontecer e fazer acontecer trabalhando para aquela visualização. O bispo sempre teve o dom da visualização, né? Eu sempre enxerguei isso nele como um presente de Deus, de ver uma tela em branco e a cabeça fluir e enxergar coisas que a gente demora muito para enxergar ou só consegue visualizar depois que já começou. Último culto nesse barracão. Semana que vem já estaremos no novo barracão. Glória a Deus. Fazer uma lanchonete, voltando aqui, vai ser adversário. Buscando aqui o palco, mexendo o palco. Jardim do lado. Aqui o jardim central que a gente fez no inverno. O palcão é atrás das salas. O palco fazer os eletrocalhos para ficar tudo o mais seguro possível na parte da elétrica. Os eletrocalhos, isolando os velhos, fazendo tudo novo. Nós queremos crescer na presença do Senhor. Tem tanta coisa pra gente mudar sim, tem tanta coisa pra gente melhorar sim, mas uma coisa eu vou dizer pra você, nós somos de verdade. Nós estamos crescendo de verdade, nós não estamos inchando e nem tomando os crentes das outras igrejas. Nós estamos crescendo de verdade. E eu sou grato a Deus, porque essa é a igreja dos meus filhos, uma igreja que não tem blá blá blá, que não tem adulação, mas que tem pressão. Eu sonhava, eu não sabia se eu ia ser o pastor, não. Eu só queria participar de uma igreja que fosse linda, cheia do Espírito Santo, que tivesse santidade, que tivessem músicos com respeito,
Que tivesse uma dança que não dançasse para os meninos, mas para Deus. Que tivesse uma arte que glorificasse ao Eterno. E que a gente pudesse curtir também muito. Que fosse legal para os nossos filhos. E que a gente pudesse viver essa liberdade no espírito sem a libertinagem que nós vivemos. O dia que um pastor chegou em mim falando, não prega para jovem não, que jovem não dizima. Que nós vivamos uma vida verdadeira, sem casca. A gente não imita ninguém. A gente não quer ter o palavreado que todo mundo tem, porque a gente leu a Bíblia. E a gente viu que Jesus tinha uma forma toda diferente de todos os fariseus da época de falar. As armas forjadas do inimigo não prosperaram contra nós. Nós continuamos crescendo, obedecendo ao Senhor. E dessa forma, dando valor no que nós temos, dando valor no que nós somos, dando valor no que nós vivemos, conhecendo os nossos profetas, conhecendo a vida de perto dos nossos profetas, sabendo que eles estão falando a verdade, checando, analisando, observando as Escrituras. E até hoje nós temos vivido essa vida. Esse é o nosso jeito alvo de ser. Deus deu isso pra gente. Pastor Marcelo, 10 anos de alvo, 10 anos de muito trabalho, 10 anos de muita história. Como é que você está se sentindo, pastor? Uau! 10 anos. Imaginava chegar em 10 anos no alvo, mas só chegando para saber como é que é maravilhoso. Só estando aqui, né? Só estando aqui. Eu me sinto muito grato, feliz, alegre. É uma vitória não nossa, não minha. Uma vitória da misericórdia de Jesus para mim. Você sabe que eu estava conversando com um querido esses dias e estava falando exatamente a respeito das mudanças que aconteceram nas nossas vidas. Mas como parece que as mudanças são intrinsecamente ligadas com o que a gente vive aqui, né? Não só como congregação, mas como parece que cada mudança, inclusive de barracão, foi um marco de um novo ciclo. Eu estava conversando com o bispo há um tempo atrás e ele estava falando a respeito disso, de como foram marcantes os ciclos do alvo, no alvo. Inclusive ele estava lembrando que quando, no primeiro culto como congregação, lá no Porãozinho ainda, no dia da inauguração do Porãozinho, a gente estava chegando com a Esther do hospital, a gente tinha ido buscar a bispa, e no dia da inauguração do Porãozinho, nós chegamos com a Esther, um frio, chuva, em Chuvitiba, e alguns anos após isso, no mesmo dia da inauguração deste barracão que cá estamos hoje, no dia da inauguração, o bispo também estava apresentando o Josh, acabado de sair do hospital. Verdade. E como foram marcantes as mudanças, né? Acho que inclusive as mudanças prediais até, né? Que trouxeram toda uma movimentação diferente para nós também, né? Você teve alguma mudança ligada também na sua vida, que estava ligada a uma mudança aqui como estrutura? Essas datas são muito marcantes, porque realmente eu não me lembrava dessa. São datas queridas, né? São datas queridas, queridas de Deus. Eu não me lembrava dessas datas, desses ciclos dos filhos dos nossos bispos. E o pastor falando agora, a gente vê como isso é real. E todos nós que nos movimentamos nessas mudanças, as nossas vidas também foram movimentadas, também foram transformadas. Perfeitamente. E eu participei de algumas mudanças e eu me lembro que quando nós saímos do Porãozinho para um outro prédio, que nós estávamos no Porãozinho, nós fomos para um outro prédio. Era um prédio que era uma oficina. E ele era derrubado, assim, estruturalmente, de estética, de beleza. E eu me lembro que a gente começou a aprender muita coisa que eu aprendi na minha vida, assim, de fazer de qualquer outra coisa que eu não sabia, além do trabalho normal, eu aprendi na obra, nas mudanças. E a gente aprendeu a fazer parede, algumas paredes ficaram bem tortas, mas elas ainda estão de pé lá naquele lugar. Só Deus para deixá-las de pé. E eu me lembro que teve um dia que a gente estava fazendo uma parede do Kids nesse prédio que nós nos mudamos e começou a chover e a gente estava fazendo debaixo de uma lona, porque a gente não queria parar, porque aquilo era tão realizador para a gente, porque a gente estava saindo do lugar que era um marco para nós, que era o Porãozinho, mas a gente estava indo para um outro prédio. E essa saída do Porãozinho já era muito marcante para nós. Então toda essa mudança que cria na estrutura da igreja, que o nosso bispo nos ensinou, que Deus não é um monumento, é um movimento, todo esse movimento que nós temos aprendido a nos movimentar esse tempo todo, também movimenta a nossa vida. Movimenta a restauração, movimenta a frutificação,
movimenta a transformação de vidas de famílias que são restauradas. Muitas famílias são transformadas na obra. Então, assim, a mudança, ela causa mudança não somente na estrutura de um prédio, de um barracão, mas ela... Na estrutura interior também, né? Dentro de nós. Então, assim, quem está envolvido, quem participa, só quem participa vai entender o que é isso. Não sonhamos acordados. Nós temos uma visão. Visualizamos aquilo que Deus tem para nós. Por isso, estamos de pé. E é por isso que seguimos na fé debaixo da palavra que o Senhor já nos liberou. E assim como Deus ordenou que Josué espiasse a terra da promessa, nós também sempre espiamos nossas conquistas. Sempre pisamos a terra e aprendemos a tomar posse daquilo que sabíamos no Espírito que o Senhor já havia reservado para nós. Olha lá quem chegou. Boa tarde, benção. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Cris, você faz parte da história de um sonho do Alvo, que é a respeito da concretização do sonho, mas também da parte da aquisição do sonho, que foi e que é a nossa chácara. Como foi para você participar? Porque não foi de uma hora para outra, foram muitos anos de labuta, de correria, de trabalho, até de humilhações, Muitas. de procura. E como foi para você participar dessa etapa do sonho do Alvo? Então foi bem legal que quando eu entrei na igreja, quando eu entrei no barracão, na minha conversão, tem um dom, graças a Deus eu aproveito o meu dom, que é a venda, né? Quando a gente começou a correr atrás da chácara, efetivamente, o que tinha? O que tinha no caixa? Um apartamento do bispo de R$150 mil e uma Hilux, 90 mil, é o valor da Hilux. E muita disposição. Muita força de vontade para arrumar o dinheiro, muita fé e disposição para a gente poder conquistar. Só que nós não olhava a chácara de 500 mil, era de 2 milhões. Quantas chácaras olhou mais ou menos antes da nossa, Cris? Eu acho que umas 12. Muito chácara. 12 pelo menos já é profético, né? O pessoal falava assim, com um corretor conversa com outro corretor, né? Aí ele falava assim, para quem que é chácara? Ah, é pro Cris lá pro Feijão. Lá. Ih, cara, esquece, homem. Quer dar uma caminhonete sinistra, 90 pila em dinheiro, um apartamentinho no Tatuquara que chácara 2 milhões. Estavam desacreditando. Tá, e a diferença? Desdenhavam. E a diferença? 10 por mês. Não era algo nos olhos normais pra gente conseguir fazer. Mas eu peguei isso, né, emuná, eu peguei e fui para cima e eu falei, eu vou conseguir. E o bispo, ele levava nós assim, com os pastores, a gente olhava assim, o bispo falava assim, ó, lá vai ter um circo, onde nós vamos começar, ali nós vamos colocar um container, ele já olhava tudo. Detalhe, olhava tudo, mas só tinha pasto, né, onde ele não chegava. Pasto só, e eu olhava assim, uau, cara, vai começar assim, né. Nunca a gente imaginava daquele lado. E aí, olha que benção, como é de Deus, hoje a gente conseguir. Estamos 100 metros do asfalto, hoje é Alphaville do lado, hoje o shopping está do lado. A importância de como o lugar, o entorno prosperou quando nós chegamos, né, Cris? Porque nós estamos em 2023, adquirimos a chácara no final de 2019 para 2020, né? Isso. Inclusive, o projeto de pagamento da chácara era em mais de 10 anos, correto? Era 10 anos para quitar, a gente quitou em 2 e na pandemia a gente conseguiu fazer tudo isso. Tudo ao contrário. Tudo ao contrário das coisas que a gente vê no período onde o povo estava falindo, onde as igrejas estavam fechando, a nossa igreja conseguiu, pela misericórdia, a graça de Deus e a expertise do bispo também, quitar um negócio que pra gente antes era impossível, né? Nós estamos falando em 36 mil metros de área construída ali. É muito grande. É terra, com tudo do melhor feito. Sem contar que tudo antes ali, né? Quando a gente entrou na chácara também, como tudo que a gente pegou, não tinha nada, era buraco, era barranco e todo o trabalho, né? Não só da mente que o Senhor deu para o bispo, mas de toda a congregação também se esforçando e literalmente pondo a mão na obra, transformou a chácara no paraíso que é hoje, né? Uns vêm, ofertam uma coisa, um oferta outra, um oferta mão de obra e assim vira um tudo, uma célula, vira algo que une nós. Transforma, as células viram o corpo, né? A célula vira o corpo e hoje é um corpo só.
É muito gostoso. Cada é muito... metro quadrado daquela chácara tem história, né, Cris? Cada metro quadrado da chácara tem sua história. Qual o seu sentimento, o sentimento da sua família de ter participado do sonho, ter sonhado e ver hoje o sonho ser realidade? Qual o seu sentimento com isso, Cris? Pensa se você tá num lugar onde que todo mundo fica feliz, todo mundo gosta de estar nesse lugar. Então, imagine, eu fiquei muito feliz, já começa pelo nosso bispo, né, dos pastores, e isso vai passando, e minha família, eu, todo mundo, não tem como. É bem diferente de um negócio normal que eu faço. Para mim é normal fazer negócio, comprar, vender, ganhar minha comissão, graças a Deus, mas multiplicou também, é incrível, né? Depois que eu fiz isso, os meus negócios, a minha vida, eu tinha um devorador na minha vida. E hoje eu consigo ver as coisinhas que eu consigo adquirir, assim. É maravilhoso. Para você é natural a venda, mas nossa chácara foi sobrenatural. Não, foi sobrenatural. Não, e depois dessa aí agora, daí eu tenho mais peito para chegar nos negócios assim, porque é maravilhoso o que o Senhor fez na nossa vida. Toda conquista em Deus é um verdadeiro desafio. E todo desafio requer força, comprometimento e união. E o Senhor nos capacitou com um dom, o dom da força, da movimentação das formigas que criam pontes com seus corpos para alcançarem lugares que seriam inacessíveis se não fosse pelo esforço daqueles que lutam pela causa. E quanto mais se aumenta a força, mais se gera pressão. A pressão gera riquezas, a pressão gera valor, a pressão empurra as paredes e a pressão muda o estado da matéria. E por vivermos debaixo da missão, entendemos que a visão é sempre estarmos na pressão que dá valor ao que realmente importa. Estamos completando 10 anos. 10 anos de crescimento saudável. E todo crescimento requer expansão. Quando uma família aumenta e tem muitos filhos, se faz necessário uma casa maior. E o nosso Pai viu o desejo, o esforço, a dedicação dos filhos. E o nosso presente de 10 anos é a realização do que outrora fora um sonho. O presente agora é a casa nova, mas muito mais do que isso, além de nova, a casa agora é nossa. 10 anos de sonho, 10 anos de muito trabalho, 10 anos de batismo, 10 anos de alvo. O alvo é o mesmo, mas agora a casa é nossa. Sete anos atrás a gente almejava ver esse barracão aqui, agora é correr, trabalhar, vamos montar esse barracão o quanto antes. A expectativa é de começar a ver o tamanho que vai ficar o barracão, a nave, né? E a nossa cozinha, né? Que eu trabalho na cozinha. Já estamos visualizando já. É nosso. Sete anos atrás a gente pisou aqui, né? A gente olhava para esse lugar e falou, cara, é coisa impossível. E o bispo falou, não, nós vamos ter, vai ser nosso. O Senhor vai entregar para nós. E hoje a gente está pisando isso aqui, tem um valor muito imensurável. O sonho que começou no coração do nosso Deus, foi pro nosso bispo e hoje nós estamos vivendo junto com ele. Por cima. Estamos localizados em uma das entradas mais estratégicas de Curitiba, abrangendo diretamente outras 3 cidades da região metropolitana, em um ponto de passagem e tráfego estimado em mais de 1 milhão de pessoas dia, na famosa linha verde, com acesso direto ao contorno sul
em um mega espaço com mais de 7.500 metros quadrados, com uma área construída de mais de 4.500 metros, subdivididos em 3 pavimentos, com um potencial expansivo de construção de outros 6.000 metros, teremos uma nave planejada com 1.500 metros quadrados. E nosso espaço-alvo ainda contemplará o nosso outro sonho do Alvo School, espaço Kids e Teens gigantescos e mega estruturados, nossos estúdios de gravação FQ, nossa academia MFC, uma sala mais que teatral para as equipes cênicas do Alvo Artes, uma dantesca e sofisticada praça de alimentação e um mega palco externo para as nossas festas. E é claro, muito mais. Nossa nova sede, o Alvo, é simplesmente sensacional. Que você diariamente se lembre que a visão é de Deus, mas a missão foi dada a você. Que a pressão te mantenha alerta e ativo, te lembrando a cada dia de ter óleo de sobra, para que quando o dono da obra chegar, você esteja em posição com as mãos ocupadas na construção dos muros.